Diegão? E aí, como tá, irmão? Beleza? Bora? Bora pro treinão. Bom, hoje o treino é de costas. A gente vai arrebentar nesse treinão, né, Diegão? Bora, sempre, né? Hoje tem ótimas dicas. Hoje estamos com um cara aqui que é pioneiro, trabalha com atletas já também, amadores e profissionais, né, Diegão? Já são quase 8 anos aí de medicina esportiva, então a gente vai falar um pouquinho da prática, né? O que a gente vê no dia a dia e os erros, né? Para ajudar quem está começando e não cometer. Porque o acompanhamento profissional, você tem um objetivo, né? Você tem um porquê fazer cada coisa, porquê fazer essa sequência. É igual a galera que pega uma sequência de treino e aí chega na academia e vai escolhendo aparelho aleatoriamente, né? Sim. Então, você tem um objetivo. E isso em qualquer parte do seu resultado, seja dieta, seja uso de suplementação, de recurso ergogênico. Qual que é a diferença de você ter um profissional te olhando? É você entender o que você está fazendo primeiro e por que você está fazendo, né? Sim. Não é simplesmente você fazer o que alguém, seu amigo, está fazendo, ou que você vê um atleta. Então, cada um está numa fase. Então, se você pega um iniciante na musculação, você vai fazer essa mesma sequência da gente que treina 8, 10 anos? É outra estratégia, né? E a parte hormonal é a mesma coisa. Então, é importante um profissional ou alguém que entenda, né? Uma equipe que entenda para quê? Para que todo mundo trabalhe junto com o mesmo objetivo, né? Você ter o porquê fazer, o que hora fazer, o que é para você nesse momento. Sim. Que é isso que vai dar resultado lá na frente. E o mais interessante é que a gente, um modo da gente explicar como funciona uma periodização de treino, é a gente explicar que é a mesma forma de estar construindo uma casa. A gente começa pela base, vai erguendo as paredes, sim, até a gente chegar no teto. Tem muita gente que ela quer antecipar os passos. Exato. E antecipar o tempo que está de academia. Por exemplo, assim, quando eu fui lá na Band, eu falei uma coisa que é bem polêmica. Eu falei, se para ter resultado a gente precisa de 5, 10 anos. Isso é a mais pura verdade. Sim. Só que a galera não quer ter esse tempo. Ela quer antecipar para 1, 2, e é a hora que ela faz a loucura. Gente, não faça loucura. Contrata um personal trainer, contrata um médico, porque é assim que você vai conseguir objetivos passo a passo. Não antecipa com o que você sabe e o que você vê na internet. É muito importante e é perigoso, tá? Próximo exercício, puxada à frente com barra. Digão, pode ficar com o tronco mais aqui, ó. O que é o legal desse exercício? Quanto mais você inclinar, mais o trapézio é selecionado. Menos você inclinar, ficar paralelo à linha do cabo, mais acionamento do latíssimo dorso. Então, o que é o importante desse movimento? Tá inclinando menos possível, ficar com o corpo mais neutro em relação à linha do cabo, para ter maior benefício desse exercício, que é muito bom. O tanto que você falou da construção, né? Que eu vejo que muita gente erra nisso. Não faz a base bem feita, e aí vê a gente que tem 5, 6 anos de treino, fazendo uma estratégia de dieta e de periodização e quer copiar, né? Sim. Só que o cara não aprendeu o exercício básico, não aprendeu técnica, não sabe treinar com amplitude. Sim. Não viu o que funciona de dieta para ele, o sono tá ruim. Sim. Toma um montão de suplemento, mas não come o básico, não come comida de verdade, não faz refeição sólida, não come verdura, legume, fruta. Sim. E aí não tem a base, é o que eu sempre falo no consultório. Nada foge do tripé. Treino, dieta e descanso. A maioria das vezes que a pessoa não tem resultado, mesmo que ela já seja avançada, que ela já faça os recursos ergogênicos,
que ela tem nutricionista e personal, mas não tá tudo encaixado. Treino Sim. e dieta e o descanso não estão um conversando com o outro. Sim. E aí você chega lá na frente, não evolui, ou como você não fez a base bem feita, você começa a ter lesão. Verdade. E aí você pega muita gente, começa a ter lesão uma atrás da outra, você vai ver por isso, tá querendo acelerar as coisas. Sim. E eu vejo no consultório isso todo dia. Sim. Aqui treinar de verdade. Ô Paulo, fala aí. Todos os convidados vão passar por isso. Eu treino pra caramba, me esforço pra caramba, pra quê? Pra trazer o melhor do treinamento pra todo mundo aqui que vai ser convidado. E como o Diego tava falando, o que acontece nos tempos de hoje? Hoje a gente tem a informação rápida, a formação em Story, a formação em Reels, e a informação, ela aqui, 30, 20 segundos. Tudo que o Diego tem aqui de bagagem, que ele já está trabalhando com 8 anos nesse segmento, é anos estudando. Não é um story de 30, não é um Reels de 30 segundos que fez o Diego saber o que ele sabe hoje. É um cara extremamente competente no que faz e isso que faz dele um bom profissional. Não é o que ele está se expondo a fazer aqui pra gente, trazendo o quê? O melhor. Tudo que ele der de dica aqui nesse vídeo, pode ter certeza que é embasado e aprofundado em estudos de muito tempo, né, Diego? É, teoria e prática, né? Sim. Tem muita gente que eu vejo de Instagram mesmo que sabe muito de ler artigo, mas não atende, não vê a prática, não vê o dia a dia. Sim. E tem um gap grande entre um estudo em um grupo controlado e o resultado da média, e a maioria dos estudos são 12 semanas. Sim. E o longo prazo? A gente tem que ter prática junto para entender aonde encaixa aquilo. Sim. Então é importante isso também. Alguém que tenha o conhecimento teórico, que entenda profundamente fisiologia, bioquímica, farmacologia, a interação disso com o treinamento e com a dieta. Sim. E que entenda disso na prática, porque o dia a dia é o que te prova, né? Se você Sim. sabe mesmo. E se alguém colocar algum artigo em qualquer publicação, vai e entra nesse artigo. Por quê? Os artigos hoje são tendenciosos ao que? À venda. Então toma cuidado, porque às vezes você pode estar sendo enganado por um vendedor. Bom, galera, já vamos pro próximo exercício. A gente vai fazer o serrote aqui agora. É um exercício meu favorito. E a gente tem aqui, ó, o brinquedinho do CT pra gente começar com tudo. E agora eu vou tirar uma dúvida aqui com o Diego, que é minha dúvida. Espero que seja dúvida de vocês também para estar sanando essa dúvida. A minha dúvida é, Diegão, que a gente vai começar a iniciar um treino. Qual seria a preparação para esse início de treino com suplementação? E qual seria a suplementação pós-treino? Que eu tenho interesse em saber, que para mim faz total diferença. Bom, vamos começar com alimentação, né? Então, o que eu vejo que é um erro comum no consultório é a ideia de que o que vai te dar energia para o treino é que você comeu antes do treino. Sim. Só que para a gente treinar bem, o músculo tem que estar cheio de glicogênio, que é a forma como ele estoca glicose, que é a fonte de energia. Só que quando a gente come, a gente tem 1 2 horas para digerir o alimento, ele ir para a corrente sanguínea e ele vai primeiro encher o fígado para depois ele ir para o músculo. Então, se você fez uma refeição rica em carboidrato, agora você vai ter um estoque de glicose pronto no músculo para um treino dali 4 a 7 horas, dependendo do quanto você gastou desse glicogênio no dia anterior, no treino anterior. Então, primeira coisa é dieta bem planejada. Então, se você treina no fim do dia, a refeição mais importante é o almoço e o do meio da tarde, porque é ela que vai encher o seu músculo para você treinar à noite. Se você treina logo de manhã, que é um erro que eu mais vejo, que é aquela ideia que comer à noite engorda, principalmente carboidrato. Aí a pessoa treina cedinho, às vezes nem consegue comer, treina em jejum, e à noite ela comeu só uma proteína para não engordar.
Aí chega no treino não tem energia, porque não encheu o músculo de glicogênio. E à noite que você ficou de jejum, sua glicose no sangue já está baixa. Então, primeira coisa para treinar bem, carboidrato na refeição de 4 a 7 horas antes do treino é o que vai te dar energia. Sim. Se no geral a sua dieta está baixa, você já está uma quantidade total de carboidrato baixa, você tem que saber distribuir bem. Se você está numa fase que a dieta está bem restrita, a quantidade total de carboidrato não vai dar para você treinar intenso. Sim. Então, uma forma de você melhorar o rendimento e manter o treino todo é usar algum suplemento de carboidrato em pó para manter só o nível de glicose no sangue durante o treino. Porque a glicose e o aminoácido muito baixo é o que dá a sensação de fadiga mental. O músculo ainda aguenta, mas você está tão cansado que você não performa. Então, glicose e aminoácido durante o treino pode ajudar a manter o rendimento do treino todo. Perfeito. Fechou? Fechou. Galera, o que é o legal desse movimento aqui que o Diego tá fazendo? O braço dele, tá vendo? Agora que ele faz a puxada, continua constante movimento, para cima e para baixo. Não tem movimento pendular, que é o braço para frente, trás, e nem o braço muito lá atrás também. O que é? Acertou a postura, deixa descer o movimento e puxa. Não tem segredo, é só isso mesmo. Pensa que desgasta mais quando você está com uma dieta com carbo baixo. Você fazer um treino com mais carga ou com mais repetição? Para mim, o que me drena energia total sempre vai ser a intensidade do treino, que é a carga, porque a repetição, ela condiz muito com o condicionamento. Sim. Se a pessoa ela não está condicionada, ela não consegue realizar intensidade com repetições altas. Por que eu estou te dizendo isso? A gente está fazendo ali a puxada à frente, é uma máquina que eu já zero com facilidade. O que eu faço? Eu adiciono isometria e mais volume de repetições. Porque eu faço essa intensidade subir sem ser com carga, mas eu coloco as variáveis do treinamento no meio, que é o mais indicado hoje. Só que isso desgasta mais, certo? Sim. Então, quando você está com uma dieta mais baixa, se for para você escolher entre um e outro, é melhor você fazer mais carga. Sim. Porque o tempo de sua obtenção é menor. Sim. Né? Você recruta muita fibra, só que você tem um tempo de intervalo que dá tempo de resistência ATP e tal. Quando você faz menos carga, mais técnica e mais repetição, você mantém o seu sistema cardiovascular funcionando mais tempo, com Sim. isso você consome mais. Sim. O que segura mais o volume muscular quando você está numa fase de dieta baixa? Ou até quando a gente pensa em atleta, numa fase que ele vai desidratar, que ele está depletado, ou num TPC que o cara tirou o hormônio e está com o hormônio baixo. Para ele segurar volume muscular, é melhor ele manter a carga do que o volume. Sim. Então, geralmente eu oriento isso, manter a carga, aumenta o intervalo entre as séries. Sim. E reduz o volume total de treino. Sim. Você desgasta menos, só que você mantém uma ativação de bastante fibra, então você segura mais volume muscular. O que é interessante de tudo isso é quando a gente pega a periodização de um atleta que vai competir, vai subir no palco, tá? Isso é para quem vai subir no palco, tá bom, né, Diego? Uhum. O atleta ele vai começar com treinamento específico no que ele tem déficit, certo? A gente, atrelado à ciência, a gente vê que hoje o corpo, a gente tem um padrão genético. Cada indivíduo é único e individual o seu treinamento, tanto nessa parte de treinos, como na dieta e como nos ergogênicos. Então, esse indivíduo está se preparando para competir. Como que vai começar essa preparação? Ele vai atrelar o que ele tem mais déficit para a gente fazer a minha parte, que é montar esse treinamento que ele vai fazer. A gente vai pegar esse indivíduo também que vai no nutricionista, que vai fazer essa preparação da dieta, que é o interessante nessa primeira fase. E ele vai também até o médico do esporte, porque
esse ciclo ele tem que funcionar, não pode ter uma quebra desse ciclo. Por quê? Porque o dia que ele subir no palco, ele pode jogar tudo fora o que ele começou lá no início, se ele tivesse se preparado certinho e não tirasse esse ciclo, quebrasse esse ciclo no meio. O que ainda é legal? Contrate as pessoas certas. Para quê? Para você ter um sucesso efetivo do seu shape. Por que eu estou falando isso? Porque a construção do shape ele é diária. Cada vez que você erra, você distancia 1, 2 dias desse shape. Então, o que é interessante? É estar alinhando com esses profissionais tudo que você vai fazer durante esse período, né, Diegão? Até para ter segurança, né? Porque se você, no meio do planejamento, sem um acompanhamento profissional, você tem uma lesão, você joga 2 meses fora. Sim. Se você tem um quadro infeccioso próximo da competição, você pode perder a competição que você ficou 6 meses se preparando. Sim. Então, além de você ter um resultado melhor, mais eficiente, você minimiza muito a chance de ter uma lesão, de ter uma infecção, de ter algum quadro que atrapalhe o resultado na Sim. competição, ou pior, que atrapalhe a sua saúde, né? Que você tem uma lesão que às vezes te impossibilite de treinar por vários meses. Então, é importante, né? Resultado e saúde e segurança tem que andar junto. Sim. Só para concluir, o que é interessante nisso tudo que a gente falou, que quem está iniciando no esporte, o que ele costuma ver? O que você vê a parte de fora do atleta, como o atleta está hoje. O que a gente visa ver? O interno da pessoa, porque se a pessoa não estiver bem do estômago, não estiver bem das articulações, ela também pode atrelar um quadro maior ainda do que está acontecendo com ela, sem ela saber por quê. Ela está preocupada tanto com a estética, não com a parte fisiológica dela. E isso é perigosíssimo, né, Diego? Hoje, cada vez, eu tenho vários parceiros hoje para a gente fazer essa avaliação completa da pessoa logo no início. Então, como que está a sua parte postural, como que está a parte articular, como que está toda a saúde metabólica, sono, para a gente corrigir tudo que a gente fala que é o período de base, né? Sim. Muita gente não faz o período de base, ele já quer passar para a periodização de hipertrofia, de específica. Sim. E a base, que é corrigir deficiência, corrigir questão postural, corrigir mobilidade, encurtamento, corrigir questões hormonais, metabólica, deficiência. E aí ele não corrige, aí no meio da periodização ele começa a cair performance. Aí ele tem que parar, corrigir para começar de novo. Sim. Então essa visão nossa multiprofissional é nesse sentido, ter uma visão ampla do negócio para você chegar lá no final sem ou o mínimo possível de imprevistos no caminho. Perfeito. Fechou? Puxando o gancho aqui que você falou antes, por mais que a gente fale do atleta que tem uma questão específica, mas tem uma coisa interessante do atleta que eu coloco na prática no consultório e às vezes falta para quem não é atleta, que é ter esse planejamento de médio e longo prazo e ter começo, meio e fim do planejamento. Então, às vezes, o paciente tem um nutricionista, tem um personal, passa comigo para a gente alinhar, só que ninguém planejou o que vai ser os 6 meses de estratégia. Então, o personal está fazendo uma estratégia de ganho, o nutricionista quer baixar o percentual de gordura, então cada um está puxando para um lado. Sim. Não tem um que olha e fala assim, ó, ou os 3 conversam, qual a melhor estratégia agora? Baixar o percentual de gordura? Então não é fase de treino focado em ganho de força. Sim. A gente vai baixar o percentual. Então qual a melhor estratégia do treino? Qual a melhor estratégia de dieta? O que a gente pode melhorar de recurso, de suplementação, de sono? Então é legal você colocar metas até para o aluno, para o paciente, se comprometer, né? Ó, vamos fazer 6 meses, que daqui 6 meses é fim de ano, para você estar legal pro verão. Sim. Beleza, é um motivo para ele se comprometer mais, sabe? Sim, eu uso isso muito com meus alunos, sabe? Eu falo assim, você vai ter uma data festiva, um casamento, aniversário, vai viajar pra praia, todo mundo tá legal, né? Vai pro sunga, biquíni. E o mais interessante é isso, a gente consegue pôr uma data e essa pessoa fica almejando essa data tanto que a hora que ela vai comer alguma coisa errada, ela pensa 2, 3 vezes e ela passa, às vezes, essa refeição que ela condiz ser errada. Mas na dieta, nada é errado, a gente consegue consolidar tudo. Tem que ter esse bom senso também, porque a gente também
tá vivendo hoje no mundo que a gente tem que socializar. A gente também não pode voltar para a era das cavernas, ter sua própria caverna, entrar lá dentro e ficar. Né, Diegão? O atleta tem a vida do atleta. Se não é atleta, Sim. o único ponto que eu sempre alinho na primeira consulta é alinhar a expectativa do paciente, do resultado que ele quer e do que ele abre mão para aquilo. Sim. Se ele fala assim, ó, eu quero ter um físico assim, desse jeito, mas eu não abro mão de beber uma vez por semana no fim de semana. Então você não vai conseguir ter esse resultado que você quer, porque para ter esse resultado você tem que abrir mão de beber. Sim. Se você não abre mão de beber, você tem que abrir mão de ter esse físico. Aonde é um meio termo, onde você tem a questão social, é lógico que não existe almoço grátis, né? Não tem como você ter um shape de fisiculturista avacalhando todo fim de semana. Mas você tem que achar um meio termo, aonde que você consegue ter um físico legal e você conseguir manter uma certa rotina, abrindo mão de algumas coisas, mas tendo algumas que você não abre mão. Se tiver tudo alinhado, show de bola. Sim. O problema é quando você pega pessoa que passou com outro profissional, que prometeu o shape que ele quer, bebendo, e passa um monte de droga pro cara. Aí é complicado, e a gente vê, né? Isso, e é perigoso. O erro mais comum do exercício de remada, puxada, no treino de costas, o que é? A falta de controle motor das escápulas. A gente tem que ter esse controle motor alinhado para quê? Para que toda vez que você for fazer esse movimento que o Diego está fazendo aqui, não usar os músculos auxiliares e sinergistas do movimento, tanto que ele vire protagonista, seja o principal do movimento. Então, o erro mais comum é isso, não tá com a postura adequada, não tá fazendo o movimento correto, tá sobrecarregando a lombar. Se estiver sobrecarregando a lombar, não faz, para, troca o exercício, porque senão pode trazer hérnia, inflamações ali que vai atrapalhar seu treino e você vai ter que parar o treino por causa disso. Porque senão pode acarretar coisas piores, tá? Última série, vamos fazer um drop set aqui agora. Bora, Digão. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me, so don't test me. Nah, so don't test me. Don't test me. You don't impress me, so don't test me. Nah, so don't test me. Don't test me. Don't test. Don't test. Yo. Don't test. 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 Yo. Don't test. Don't test. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. So don't test me. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. So don't test me. Don't test me. Don't test. Don't test. Don't test. Don't test me. Yo. Don't test. Don't test. Don't test. Don't test me. Tropinha, estamos finalizando aqui mais um vídeo no canal. Hoje recebemos aqui o Diego. Muito obrigado, Diego, por ter vindo aqui. Você gostou do espaço? Bom demais. Muito legal. Deu para treinar. Dá para ver que a gente treinou de verdade, né? Porque até agora... Mas foi bom demais. Gostei. Quero te agradecer por ter vindo, tá bom, cara? Valeu. É muito bom ter gente aqui que traga as dúvidas da galera. Tem muita gente que tem dúvida. Como que é o treinamento nos dias de hoje, como que é a suplementação, tanto
de suplementos, tanto quanto de ergogênicos, sobre treinamento, que já é minha área, que eu adoro. E Diego, muito obrigado por agregar no dia de hoje aqui. Eu aprendi bastante aqui com o Diego. O Diego é uma pessoa muito inteligente, que eu admiro. E é um cara que está despontando mesmo. Ele sabe do que está fazendo. Diego, muito obrigado. Valeu. Agradeço o convite. Espero ter realmente contribuído com todo mundo que está assistindo, trazer informação de qualidade e de verdade, né? De vivência da prática. E para finalizar, eu quero estender, então, em retribuição a esse convite, eu quero te convidar agora e levar a galera toda lá para o meu consultório para a gente fazer um vídeo lá aprofundando mais ainda nesse tema, falar um pouco mais da prática de consultório, o que a gente avalia quando a gente pega alguém que quer melhorar a performance, hipertrofia, e falar um pouco de recurso ergogênico também, que tem muito mito, muita bobagem sendo falada por aí de pessoas que só entendem de teoria ou que trabalha com um público fisiculturista e quer trazer coisa da performance para um público que quer saúde. Então a gente tem que ponderar bem isso. As portas estão abertas, se você quiser ir lá, a gente está junto. Muito obrigado, Fechou? Girão. Valeu. Galera, Isso aí. se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para toda vez que sair um vídeo igual esse, você vai ser notificado em primeira mão. Para você que é novo também no canal, seja bem-vindo. Let's go, champs. Obrigado.